que é lições da Palavra de Deus, e o tema é Família Cheia da Graça, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre a lição número 7, que o tema dela é Pais curados, filhos sadios. Então, Pai do Senhor, quem já está entrando, Ronaldo, pastora Lucia, Tati, amém? Nós vamos dar continuidade a essa revista. Bom dia, pastor Paulo. E essa revista, ela fala sobre família. E nós vamos dar uma continuidade nela nas aulas aqui em live, né? Que nós estamos fazendo agora a aula Escola Bíblica através do Facebook, né? Então, nós vamos estar falando sobre esse tema. Um tema muito importante que ele diz. Só o próprio tema já diz muita coisa, né? Pais curados, filhos sadios. Bem, nós vamos iniciar com uma oração e vamos já dar início à nossa aula em nome de Jesus. Pastor Roberto. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar esta aula. Deus, que verdadeiramente o Senhor venha curar os pais, porque se a bênção não estiver nos pais, não vai para os filhos, Deus. Tudo começa com os pais. Então, meu Deus, como as bênçãos dos patriarcas eram dadas aos filhos através de seus pais, nós queremos que a Tua palavra, que não volta para trás vazia, antes faz aquilo que Te apraz. Fala com o Teu povo, Deus, fala conosco, restaura a nossa vida, e que a Tua palavra não voltará para trás vazia, mas antes fará aquilo que Te apraz. A Tua palavra liberta, cura, restaura. Romanos 10:17 diz: sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que produza fé, transformação em nossas vidas, de todos que estão ouvindo e assistindo, em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém? Bom dia, irmã Silvana. Pastora, saudades mesmo da aula presencial, né? Mas neste momento nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? Então vamos começar com uma leitura. Quem tem a revista aí, irmãos, a revista é essa daqui, tá? É azulzinha, Família Cheia da Graça. Muitos irmãos tinham a revista, né? Então o pastor Roberto vai ler o texto básico aí. Quem não tem a revista, nós vamos ler o texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até o 12, tá? Então, Deuteronômio, Capítulo 1, versículo 5 e depois... capítulo 6, versículo 1 ao 12. Amém? O pastor Roberto vai ler o texto inicial. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis da terra que passais a possuir. Versículo 5, né? Aí nós vamos ler o 1, depois vamos pular para o 5, versículo 5 do livro, quem está entrando agora, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Agora é o 5. Versículo 5 agora. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casa cheia de todo bem, casa cheia de todo bem. O que Deus está derramando sobre as nossas casas é casa cheia de todo bem, de toda bênção, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivas que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Então, é muito importante, irmão, que os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado, no hebraico é Torá, no grego é o Pentateuco, bem conhecido, todo mundo conhece, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, em Israel funciona assim: as crianças, quando têm 5 anos de idade, os pais ensinam a criança a ler através do Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés ensinava o povo de Deus, desde Abraão já ensinava as crianças a ler, e também
vê o que Deus fez, depois passou de Moisés. Moisés ensina o povo a lembrar do livramento que Deus deu a Israel, ensinar que só o Senhor dá livramento, que só Deus está no controle de tudo. Então é muito importante, né, que os pais passem para os seus filhos coisas de Deus, não é? Às vezes os pais passam time de futebol, de outras coisas, não passam o mais importante, que é a palavra de Deus. Então você vai aprender hoje, pai, qual a sua obrigação diante de Deus, qual é o propósito de Deus, porque os filhos são heranças do Senhor. Então os pais têm que ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Então você vai ver hoje, Deus vai falar conosco de uma forma poderosa. Amém? Então nós vamos iniciar aqui, eu vou falar alguns tópicos, né? Porque a revista ela nos traz tópicos, então nós vamos iniciar uma coisa importante, que ela nos diz assim, ó: abordaremos a importância da família enquanto agência socializadora, ou seja, o papel da família no processo de formação social da criança. Dentro desse contexto, o ensino da palavra de Deus, é fundamental para que sejam formados indivíduos saudáveis e, sobretudo, homens e mulheres de Deus. Então, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que a gente fala muito, né? Fala para os pais trazerem os filhos, os jovens, todos que participam da escola, é de suma importância, irmãos. Porque a EBD, ela assume uma função de extrema relevância nesse processo, pois se coloca como aliada da família na árdua tarefa de educar e de inculcar a palavra, né? Ou quer dizer, introduzir a palavra de Deus na vida dos filhos. Então, olha só a importância da escola bíblica. Às vezes as pessoas não dão devido valor, não querem levantar cedo, né? De levar as crianças. Eu sei que é meio difícil para quem trabalha a semana inteira, mas agora estamos na quarentena. Então, você está mais em casa com seus filhos e você vê que a escola bíblica ela é de suma importância, irmãos, para que a criança venha aprender, né? Gostaria que o pastor Roberto lesse em Provérbios 22, abre aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse é um versículo chave da Bíblia, né? Que se a criança é ensinada desde criança como ler a palavra e se dedicar à palavra, vai criar uma raiz de Deus na vida dela e ela nunca vai se desviar. Então isso é muito importante, né? Amém? Então aqui nós estamos falando, já iniciando, como é que os pais devem agir com seus filhos. Eu sei que aí já tem pessoas que já têm filhos que já são jovens, maiores, né? Tem crianças. Então, o filho, mesmo que ele mude de idade, que ele cresça, ele sempre vai ser o seu filho e você vai ser o responsável por ele. Amém? Então diz assim, uma palavra introdutória, como tem na revista aí, quem tiver a revista pode acompanhar. Família não é apenas um somatório de indivíduo que temos, né? Não é apenas um somatório de indivíduos que convivem debaixo de um mesmo teto. Então, a família não é só porque vive debaixo de um mesmo teto. Ela é um organismo vivo, dinâmico e sistêmico, caracterizado por relacionamentos que deixam, presta atenção, irmãos, relacionamentos que deixam marcas na alma e no coração das pessoas. Então a família, se ela não estiver bem estruturada, a criança, quando ela é pequenininha, se os pais não têm uma habilidade maior com as crianças, irmãos, isso daí deixa o quê? Marcas na alma e no coração das pessoas. Quando essas relações são sadias, elas atuam para resolver questões relativas aos aspectos materiais, sociais, culturais, espirituais e afetivos. Porém, quando se trata de vínculo tóxico, né, coisas que não são boas, ao invés de produzirem vida, essas famílias provocam mortes. Olha só, se não tiver uma estrutura, elas vão provocar mortes, traumas, distúrbios, estigmas aos seus membros. Amém? Então aqui ela fala que é uma família. A família não é só uma soma de pessoas.
Hoje mesmo, nesse período que estamos vivendo da pandemia, irmãos, nós estamos vivendo mais em família. Toda a família, né, pastor Roberto, está dentro de casa. Aí é o momento, como é que você deve agir com a sua família? Com as crianças, na educação, até mesmo a parte da escola da educação, né, da escola, os pais estão engajados dessa vez, né? Verdade. Família não é uma instituição falida. Família é uma bênção de Deus. A igreja começa em casa. Nós ensinando os filhos a ler, escrever, ir para a igreja, ir para a escola das crianças, obedecer pai e mãe, obedecer os mais velhos, obedecer os avós. Ensinar limites para as crianças é muito importante, mas os pais precisam cumprir a sua obrigação, né, de não provocar os seus filhos à ira e sim trazer eles para a presença de Deus. Bem, aí do primeiro tópico aí diz assim, a importância do lar na formação da criança. Como diz a pastora Luzia, né? A igreja começa em casa. Então, é em casa que você vai ensinar para que a criança venha aprender a palavra de Deus. Então, ao decidir casar e formar uma família, o casal assume a futura tarefa de criar os filhos. Não é possível, portanto, omitir-se ou fugir desse dever, né? A melhor coisa a se fazer é preparar-se para que os filhos sejam, de fato, irmãos, eu quero que você sublinhe aí na sua revista, se você tiver a sua revista, diz assim, ó, que a família, a parte aqui, ó, não é possível, portanto, omitir-se ou fugir a esse dever. A melhor coisa a se fazer é preparar-se para que os filhos sejam, de fato, flechas nas mãos do valente. Eu vou explicar já já o que significa essa frase aí. E para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Então aqui você pode ver, quando a família, né, as pessoas decidem criar uma família, irmãos, ela tem responsabilidades. E aqui dentro dessa palavra que fala assim, a melhor coisa a se fazer é preparar-se para que os filhos sejam, de fato, flechas nas mãos do valente. O que será, você aí que está aí na sua casa, o que você acha que significa essa frase, né? Flechas na mão do valente. Então eu vou explicar para vocês. A expressão flechas nas mãos do valente, ou guerreiro no caso, né, aqui, ela diz assim, as flechas, elas precisam de uma direção. Precisam de um alvo, de um objetivo. Então quando a pessoa vai atirar flecha, ela tem um alvo e ela tem um objetivo. E quem dará esse alvo? Uma pergunta para você aí. E quem dará esse alvo? Quem deverá ter a mão forte para direcionar essa flecha? Quem que vocês acham que tem que ter a mão forte? Pensa aí. Quem deverá ter a mão forte para direcionar essa flecha? Estamos falando de família, pais e filhos. Sim. Qual que é a resposta? Somos nós. Aí vamos colocar, né, em geral, pais, avós, tios, educadores, médicos, qualquer pessoa que entra na vida da criança, ela realmente é ela que vai direcionar, amém? Ela que vai direcionar. Então aqui, ó, as flechas precisam ter uma direção, precisam de um alvo, de um objetivo. Quem dará esse alvo? Nós, né, vocês pais, nós, como nós falamos, nós estamos engajados aqui, nós somos responsáveis em enviar essas flechinhas. Quem são essas flechinhas? São seus filhos, mais longe do local onde nós estamos, que sejam melhores, bem-sucedidos. Então quando você fala enviar as flechas, aqui, flechas nas mãos do valente, porque você vai dar a base para que eles alcance o alvo deles. Então aqui, nós somos responsáveis em enviar flechinhas mais longe do local onde estamos, que sejam melhores e bem-sucedidas. Precisam de guerreiros com braço forte. Então essas flechinhas, elas precisam, a flecha para que ela venha atingir o alvo, irmãos, ela precisa o quê? De guerreiros fortes, porque se você não tiver força para pegar o arco, né, e colocar a flecha, você não vai atingir o alvo certo. Então quando você puxar ali, você vai ter que ter força. Então precisam de guerreiros com braços fortes.
com uma boa estrutura para ajudá-los. Ou seja, você tem que ajudar na onde? Como? Com a palavra de Deus, né, pastor Roberto? Através da palavra de Deus, você instruir o seu filho o caminho que ele deve andar. Então, você que está aí junto com a sua família, põe seus filhos para assistir essa aula com você. Amém? Eu gostaria que toda a família se reunisse. É o momento da gente aprender a palavra de Deus. Né? Uma escola bíblica, quando fala de adultos, mas é para a família. Nós estamos falando sobre família. Família é o nosso bem maior, né, pastora Luzia? É o nosso bem maior. Então, você está dentro de casa com a sua família. Então, esse é o momento de você rever os seus conceitos. Amém? Espero que vocês tenham entendido o que significa flechas nas mãos do valente. Seus filhos são as flechas e você é o valente. Os pais são os valentes. Amém? Então, aí, continuando a lição, diz assim, a família como agência socializadora, né? A família como agência socializadora. No contexto familiar, a criança adquire conceitos relativos aos hábitos, né? Então, quando você está em casa, o que as crianças aprendem? Os hábitos, os costumes, os valores, padrões de comportamentos, normas dos pais. Destaca-se nesse ambiente, ou seja, a escola, as estruturas básicas para a personalidade e identidade de uma pessoa. Amém? Todo esse conjunto de valores internalizado pela criança influenciará nas suas atitudes, ou seja, o modo como ela lidará com as situações da vida. Então, a base aí, as flechinhas que vão ser atiradas com o braço forte que são os pais, eles vão ter que ter o quê? Uma base para que eles possam alcançar o objetivo na vida deles, amém? Então, diante disso, é recomendado aos pais. Vamos ver o que é recomendado aos pais. Os pais precisam assumir a responsabilidade pela criação dos seus filhos. Então, a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. Segunda coisa, que aí entra lá, Provérbios, né, pastor Roberto, que você leu. Instrui, como é que é? Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando ela crescer ela não venha se desviar. Então, é muito importante porque cria uma raiz de Deus na vida da criança, né? Se você deixar seu filho o dia inteiro só jogando videogame, o dia inteiro, só assistindo filme de terror, vai atrair coisas ruins para ele. Se você ensina a palavra de Deus, ora junto com ele, tem um momento de Deus com ele, vai criar a raiz de Deus na vida dele. É muito importante, a responsabilidade é nossa. Amém? Aí diz assim, então, assumam a responsabilidade pela criação e invistam um tempo em seus filhos. Olha aí, irmãos, porque quando a gente falava, vamos investir um tempo nos filhos, os pais, né, preocupados em investir o tempo nos filhos, o que acontecia? Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, então agora você tem um tempo para rever, para refletir como está a sua comunicação com seus filhos. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Aí diz assim, ó, invistam recursos no crescimento dos seus filhos. Então, recursos é o quê? Se você tem a palavra de Deus, nos estudos, né, em várias coisas. Não desprezem este momento da vida. Então, muitas pessoas deixam passar, né, muito tempo, e aí depois eles vão ficar falando, poxa vida, meus filhos já cresceram, não participei da vida escolar, não participei da vida deles, do crescimento. Até nesses dias atrás a Michele falou assim, pastora, meus filhos estão gostando, né, que eu estou em casa com eles. Muitos pais estão em casa com seus filhos, né, que muitos anos não tinham oportunidade de ficar com eles, ajudando na escola, né? Então é um momento ótimo, que é para os pais ter aquele contato. A minha irmã também, ela está com as filhas dela em casa, ela está amando. Não o problema da pandemia, mas sim por ela ter essa oportunidade de estar ali ajudando na educação e estar junto com os filhos, porque os filhos eles sentem falta dos pais, né? Principalmente os que trabalham, demoram para chegar em casa e eles sentem falta. Então muitas vezes eles têm as suas angústias, as suas tristezas e não dá tempo de falar porque os pais chegam, né, tarde em casa. Então isso é uma grande oportunidade que você tem que ter de estar na criação dos seus filhos. E outra coisa, coloque uma das coisas mais importantes, outra responsabilidade para os pais, coloquem a palavra de Deus em seus corações, né? A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 4:7, ele fala assim,
e intimarás a teus filhos. Olha só, em Deuteronômio 6, versículo 7, diz assim: e intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. Tá? Aqui diz o quê? Que é para você sentar com seus filhos, para você falar da palavra de Deus. Amém? Porque esse é o momento que você tem. Vocês vão pegar a Bíblia, vão pegar a palavra de Deus e ler quais são os ensinamentos que Deus quer. Aí outra coisa agora, outro tópico que diz assim, nós falamos sobre a figura, né, dos pais aqui, a responsabilidade, a família como agência socializadora, né? É a família que vai ajudar com que a criança venha a se socializar, né? Aí diz assim, a figura paterna e materna. Então aqui muito importante a figura da mãe, a figura do pai, mais importante ainda a figura do pai. Então nós vamos ler aqui. A figura do pai, não necessariamente o pai biológico, amém, irmãos? Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes crianças convivem com os pais que não são os pais biológicos, mas eles têm um papel importantíssimo de pai. Então a figura de pai, não necessariamente o pai biológico, representa o quê? A autoridade. Então o pai, ele representa a autoridade. O pai é quem estabelece os limites e ajuda a criança a separar-se da ligação primária com as mães, né? Porque a criança tem aquela ligação muito grande ali com a mãe, então o pai, ele introduz essa responsabilidade aí. Um pai presente na criação, ele colabora para que seus filhos sejam mais afetuosos. Isso ajuda a criança a descobrir novas perspectivas e a torna mais autônoma, né? A criança tem mais autonomia e se torna também independente. Amém? Ao contrário, filhos rejeitados pelo pai tendem ao egoísmo e à agressividade. Então, uma coisa muito importante, né? Muito séria, que quando os pais, aqui vamos falar em geral, porque muitas mães hoje assumem o papel de pais também, quando eles são desprezados, né? Não tem uma vida boa dentro de casa, que haja agressividade, eles vão se tornar o quê? Filhos agressivos também, né? Embora por isso que a importância de você estar na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, hein? Aí vamos ler agora, o lar como lugar de refúgio. Então, nesse momento, principalmente o nosso lar, né, pastor Roberto, está sendo o quê? O nosso refúgio, né? É um lugar de refúgio. Então diz assim, o lar como lugar de refúgio. Diz assim, o termo lar, olha o que significa lar, né? As pessoas falam, mas o que é lar? O termo lar está relacionado ao local de moradia e faz parte do mesmo campo semântico da casa. Então, o lar é a sua casa. Cada lar precisa ser de fato um lar. Cada lar precisa ser de fato um lar. Isto é, um local de abrigo e de refúgio. Amém, irmão? Você vê que a palavra de Deus, ela sempre fala o quê? Que o nosso lar é o nosso refúgio. Após longo dia de trabalho e de estudos, o ambiente familiar deve proporcionar renovação e refrigério. Eu sei que muitas vezes não acontece isso, não tem acontecido nos lares, né? As pessoas chegam, ao invés de ter um refrigério, de ter paz, não tem paz, porque muitos são servos de Deus, outros não conhecem a palavra de Deus, não têm temor do Senhor. E aí diz assim, cada lar precisa ser de fato um lar, isto é, um local de abrigo e de refúgio. Após longo dia de trabalho e estudo, o ambiente familiar deve proporcionar renovação e refrigério. O cristão não pode aceitar realidade diferente dessa, pois Deus projetou, olha só, irmãos, Deus projetou a família para ser uma bênção e não um mal. Não é verdade, pastor? E outra coisa, irmãos, tem pessoas que até falam, é uma expressão diabólica, que a pessoa fala, minha casa parece um pedacinho do inferno. Chega lá, é todo mundo brigando, aquele filho não obedece o pai, aquela briga toda, e Deus está dizendo que está repreendendo isso em nome de Jesus, vai trazer a paz sobre a tua casa. Mas lembrando disso, a tua casa não é um pedacinho do inferno, a tua casa é um pedacinho do céu, porque Deus está entrando com a paz. A Bíblia diz aí Isaías 9,6 que Jesus é o príncipe da paz e Ele está trazendo paz para a minha casa, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Então, realmente é verdade, né, irmãos? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, as pessoas, a gente tem que procurar, como nós falamos semana passada, né? Do fruto do Espírito. É o domínio próprio, é a longanimidade. Bastante longanimidade. Bastante, porque nós precisamos, porque nós estamos todos, né, juntos o dia inteiro. E a gente sabe que uma casa não é fácil. Cada um tem uma personalidade, cada um é de uma forma, cada um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, não é verdade? Aí na segunda parte agora do estudo, ele diz assim, os pais e a criação dos filhos. Agora nós vamos falar dos pais e a criação deles. A educação e suas implicações. A palavra educação, a gente fala muito, né? Às vezes as pessoas falam, mas o meu filho não tem educação. O que é educação, né? Então nós vamos explicar o que é educação aqui. A palavra educação vem do latim educare, que significa instruir, criar ou levar uma pessoa para fora por intermédio da instrução. Então você instrui dentro de casa para que lá fora ela possa saber viver. Então aqui ela fala por intermédio da instrução. Posto isso, educação é o ato de busca, é o ato que busca o desenvolvimento e o cultivo das capacidades naturais. Amém? Por meio do ensino, do exemplo e da prática. Então a educação vem muito do exemplo e da prática. Não adianta somente falarmos, mas sim colocar em prática. Muitas pessoas só têm teoria, né? A minha casa é dessa forma, eu ajo dessa forma, mas e cadê a prática? Nós temos que viver o quê? A prática. A educação pode ser formal, originada na escola. Então tem aquela educação que é feita na escola, né? Eu, como professora, a gente sabe muito bem disso. Que as crianças chegam para nós lá, nós temos que formar eles, né? Para que eles possam aprender a conviver em sociedade também. Aí diz assim, a educação formal, originada na escola. Ou a informal, advinda das experiências da vida. Nós temos dois tipos de educação, irmãos. A formal e aquela que é informal, que ela advinda da vida, da experiência da vida. Nem tudo os filhos aprendem em casa. Muitas vezes eles não têm coragem de perguntar para os pais determinadas coisas, né? E muitas vezes eles aprendem fora de casa. Então é uma educação vinda de fora. Então por isso que os pais têm que estar de olho em tudo isso. Porque o que é que está sendo falado para eles? O que é que está ajudando na vida deles espiritual, né? Então, cada pai, aliás, cabe aos pais aqui a tarefa de educar e de ensinar os filhos. Então, tá dentro da lei isso aí, a responsabilidade dos pais ensinar, né, os seus filhos, educar e ensinar os seus filhos. Quando falo educar e ensinar, não é referente só à escola, não, é a vida toda, né? Mesmo que eles não aprendam tudo o que lhes foi transmitido. Muito dos seus pais lhes ensinaram, né? Então aqui, ó, muito do que seus pais lhes ensinarem estará com eles e os norteará por toda a vida. Então quer dizer, aquilo que você ensinar, aquela base, a família é a base, né? Tudo aquilo que você ensinar para o seu filho, irmãos, ele vai ter uma base para a vida toda. Então, dentro disso, qual a importância da igreja aí? A igreja, ela é de suma importância, porque principalmente a escola bíblica, a gente vê ali as crianças, né? A gente está falando de crianças, irmãos, mas se estende aos filhos mais velhos também. Não estamos falando somente de bebês, de criança até 7 anos, né? Eu sei que tem os jovens, tem as idades, né, diferentes, né? E esse estudo, irmão, ajuda a formar o caráter. E foi o que o pastor Paulo está dizendo. Por isso, sempre digo... Pastor Luzia disse, né? Por isso digo que a igreja tem que começar dentro de casa. Temos que ser a igreja dentro de nossa casa. Porque o que acontece é que o diabo pensou que fechou as igrejas. Na verdade, não fechou. Abriu mais igreja, porque abriu várias casas. Nunca houve tanto culto online, nunca houve tanta live, nunca houve tanto culto da família estar orando junto, chorando junto, buscando a presença de Deus junto. Então, isso é de suma importância. A bênção de Deus vai invadir a tua casa, a tua família, mas é a responsabilidade dos pais ensinar a criança como obedecer, como estar dentro da vontade de Deus. Principalmente nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? Tem uma necessidade muito
muito grande de você estar instruindo ali, ter paciência, né? A paciência aí entra aí nesse quesito. Aí vamos lá, o educador como modelo. Então, o educador aqui, no caso dos pais, né? Ele é um modelo. Então, por exemplo, aqui, ó, aquilo que um pai e uma mãe fazem tem mais impacto sobre os filhos do que qualquer palavra que lhes digam. Então, olha só, aquilo que um pai e uma mãe fazem tem mais impacto sobre os filhos do que qualquer palavra que lhes digam. É fundamental, portanto, que as ações dos pais sempre estejam alinhadas com as palavras. Então, olha só, irmãos, é fundamental, portanto, que as ações, a sua forma de falar, que as ações dos pais estejam alinhadas com suas palavras. Lucas, por exemplo, destacou que Jesus ensinava, mas também fazia. Irmãos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó, Jesus ensinava, mas fazia, né, pastor? É verdade. E outra coisa, irmão, não adianta o pai falar para os filhos, você não pode mentir, porque quem mente é filho do diabo, Deus fala só a verdade. Alguém liga, diga que eu não estou, bate na porta. Então, é um bom exemplo. Só para sintetizar aqui, eu coloquei, depois um dia eu vou mandar para vocês, irmãos, quem quiser aí, é até um estudo que eu estou fazendo, 50 maneiras de provocar seu filho a ira. 50 maneiras de provocar seu filho a ira. Tá. Quer saber? Depois eu vou basear em Efésios 6,4. Só vou colocar aqui um texto para vocês verem. Existem pelo menos 2 textos que trazem de forma explícita o mandamento para cuidarmos bem da forma como tratamos nossos filhos. São eles Efésios 6,4 e Colossenses 3,21. Antes de entrarmos na lista da forma prática, como provocamos nossos filhos a ira, vale a pena nós desbruçarmos, mesmo que rapidamente, no ensino bíblico contido nesses 2 textos. Efésios 6,4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra grega usada no texto para provocar traz consigo o mesmo significado de irritar, atormentar, enfurecer. O texto bíblico nos adverte para o fato de que podemos, com nossas palavras ou ações, provocar nossos filhos de tal maneira a ponto deles se tornar atormentados, irritadiços e endurecidos. Olha que aqui a Bíblia diz Colossenses 3,21, né? Colossenses 3,21 diz assim: Pais, não irritei vossos filhos para que eles não desanimem. Paulo chama a atenção para o fato de como os pais temos cuidar para não irritarmos nossos filhos sob a pena de desanimá-lo. A palavra usada para desanimar tem o sentido de provocar ressentimento, mágoa. Isso significa que o tratamento errado dispensado aos nossos filhos tem efeito devastadores. Então, não vou dizer os 50 que são aqui, só alguns só para você lembrar. O que o pai não pode fazer para irritar seus filhos? Quando criticamos frequentemente e excessivamente, quando humilhamos nossos filhos verbalmente, quando usamos palavras ofensivas para repreender, quando fazemos de uso de linguagem explosiva e grosseira, quando fazemos uso de linguagem censurável e imoral diante de com o nosso filho, quando usamos palavras pejorativas, depreciativas para com eles, e quando usando palavras violentas e ameaças verbais, quando agimos com favoritismo. Só vou dizer 10. Quando preferimos mais um filho que o outro, quando comparamos nosso filho pejorativamente com outras pessoas. Só dando algumas coisas. Não irrite seu filho, seja uma bênção. Profetize que o teu filho vai ser uma bênção de Deus, que Deus tem uma promessa na vida dele, né, pastor Rosa? Amém, Jesus. Aí diz assim, né? Você vê que o educador como modelo. Quem que é o educador aí no caso? São os pais, né? Então, assim, dentro do que o pastor Roberto falou, Jesus, ele ensinava e também fazia. Então, isso aí já ficou bem claro, né? E é apropriado que os pais se perguntem regularmente. Então, tem uma perguntinha aí. É apropriado que os pais se perguntem regularmente: o que temos ensinado aos nossos filhos por meio das nossas atitudes? Essa é uma palavra, uma pergunta que fica para os pais aí, né? Vou ler novamente, né? O que temos ensinado aos nossos filhos
por meio das nossas atitudes? O que você tem ensinado aos seus filhos por meio das atitudes? A maneira pela qual marido e esposa se tratam e a importância que dão à igreja. Olha só, que aí vem uma pergunta e depois vem as outras coisas. A maneira pela qual o marido e a esposa se tratam e a importância que dão à igreja, que dão não somente à igreja, ao pastor, à Bíblia e à vida devocional com Deus serão observados pelos filhos. Então, às vezes você fala assim, o filho, ai mãe, eu quero ir para a escola bíblica, me leva. Ai filho, não vou não, porque eu tô cansado, eu tô cansada. Eu sei que acontece, muitas vezes acontece isso, porque a mãe trabalhou o dia inteiro, limpou a casa, né, trabalha fora também. Então, aqui você vê que ele chama atenção, né? É uma pergunta que nos chama atenção. Qual tem sido a sua atitude? Né? Qual tem sido o seu exemplo para o seu filho, né? Qual tem sido o exemplo aí, né? Pastor Paulo é uma bênção, Pastor Paulo. Aí diz assim, o temor do Senhor. Então, dentro disso aqui, irmãos, eu vou só retomar. Nós falamos dos pais e a criação dos filhos, né? A educação e suas implicações. Já respondemos isso. O educador como modelo. Então, você é o modelo. Você é o exemplo aí na sua casa, amém? E até porque, irmãos, o que acontece, por exemplo, tem crianças que o pai e a mãe falam mal da igreja. Depois fala, o que eu vou fazer na igreja se ele fala mal do pastor, fala mal de todo mundo? Então pare de falar mal das pessoas, comece a profetizar a bênção de Deus. A Bíblia diz que da nossa boca tem que sair palavras que sirvam para edificação na sua casa. Isso é muito importante, guarde isso. Amém? Então diz assim, né? A pastora colocou lá, Provérbios 10, né? Versículo, o filho sábio, alegre-se seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. É verdade, né? Um versículo bem importante aí, porque nós temos que ser sábios e os filhos também têm que honrar seus pais. Não é verdade? Nós estamos falando assim referente aos pais, focando mais nos pais, porque é a base, né, irmãos? É a base para que a criança venha crescer no caminho. Então aqui os pais são de suma responsabilidade. Muitos hoje estão atribuindo a responsabilidade da criação dos filhos até mesmo para os educadores nas escolas, né? Eu mesmo vivo isso, que muitos pais muitas vezes nos colocam a responsabilidade da educação, mas você vê que pela palavra de Deus e pela lei os pais são responsáveis, amém? Aí continuando aqui, voltando só lá naquela perguntinha, hein? E apropriando aqui, ó, o que temos ensinado aos nossos filhos por meio das nossas atitudes. O que é que nós temos que ensinar? Amém? A Michelle colocou lá que os pais são exemplo. Eu posso dizer isso também. Meus pais sempre foram exemplo para mim. Se hoje tudo que eu tenho, né, tudo que eu sou é devido à minha criação, é devido aos meus pais que nos ensinaram. Eles realmente usaram aquela expressão aí, né, que diz assim, expressão as flechas, né, nas mãos do valente. Então, nós temos que ser flechas nas mãos do valente. Então, cadê as flechinhas aí da sua casa? Amém? Cadê as flechinhas? As flechinhas são as crianças, os filhos, amém? Aí ele fala assim, ó, o que é que nós temos, quais são as nossas atitudes? E aí diz assim, ó, eu gostaria de ler o temor do Senhor, outro texto agora, né? Outro tema. Diz assim, o temor do Senhor. A maior lição que os pais podem dar aos seus filhos é o temor do Senhor. Agora nós vamos entrar na parte espiritual aqui, ó. A maior lição que os pais podem dar aos seus filhos é o temor do Senhor, pois temê-lo é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Amém? Aí nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Abre aí a sua Bíblia, livro de Provérbios 1, capítulo 1. Você vê que interessante, né, irmãos? A maior lição que os pais podem dar aos seus filhos é o temor do Senhor, pois temê-lo é o princípio da sabedoria. Provérbios? Amém? Provérbios, capítulo 1, versículos 7 e 8.
A Bíblia nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Amém? Entenderam aí? Pode explicar, pastor. Irmão, porque quando a Bíblia diz Efésios, né? Você quer ter uma vida prolongada, a Bíblia diz para obedecer pai e mãe, honrar o pai e a mãe. Desde Êxodo, capítulo 20, que é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Uma mãe e um pai cuida de 10 filhos. 10 filhos às vezes não cuida de um pai ou de uma mãe. Então é muito importante guardar essa palavra, né? E saber que se você não obedecer seu pai e sua mãe, por isso que os cemitérios estão lotados de pessoas, principalmente jovens e adolescentes, rebeldes. Nunca houve uma geração tão rebelde como a nossa, onde os filhos falam com o pai e a mãe de qualquer jeito. Ô velho, não, você tem que falar com seu pai com respeito e mãe. Pai, mãe, pedir a bênção de Deus sobre a vida dele. Respeite seu pai e sua mãe, se você quiser ter uma vida prolongada, porque a Bíblia diz em Efésios 6 que quem obedece pai e mãe, pastor Rosali, tem a vida prolongada. Quem não obedece pai e mãe é maldição e morre mais cedo. Quer morrer mais cedo? Continue desobedecendo seu pai, sua mãe, seu avô, seus tios. Quer obedecer sua família, você vai viver mais na presença de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é muito importante, porque é o caminho. Quando fala assim, ensina o caminho, né? Como a gente leu lá em Provérbios, né? Ele diz o quê? Olha só, ele fala assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Você vai instruir. E até quando envelhecer, não se desviará deles. Então você está fazendo a sua parte. Você tem que ensinar a palavra de Deus, falar a verdade. Muitos pais, muitas vezes, se esquivam. Ah, não vou desagradar o meu filho, vou fazer o que ele quer. Não é dessa forma, irmãos. Você tem que falar a verdade. Ensinar, aqui diz falar a verdade. Ser verdadeiro com eles. Então aqui, a maior lição que os pais podem dar aos seus filhos é o temor do Senhor, pois temê-lo é o princípio da sabedoria. Aí, contudo, aqui no caso, temor não significa ter medo. Quando a gente fala, temos que ter temor, não é ter medo, temor é ter respeito, mas sim honrar. Olha só o que é temor: é honrar e adorar a Deus em tudo. Então nós temos que adorar a Deus em todas as nossas vidas, né? Em tudo na nossa vida. O temor do Senhor consiste em construir a vida sobre a rocha. Ó, vou ler novamente. O temor do Senhor consiste em construir a vida sobre a rocha inabalável que é Cristo, nosso Senhor. Mateus 7, 24, 27. Amém? Mateus 7. Vamos abrir aí. Mateus 7, versículos 24 ao 27. Pode ler, pastor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desce a chuva, e corre os rios, e assopram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correm os rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, a Bíblia fala de dois fundamentos: está a casa firmada na rocha, que é Jesus, e na areia. Então, quem é firmado na areia cai, não tem estrutura, mas aquele que é firmado na rocha é firme, tem certeza que tudo vai dar certo. Aprende com a palavra de Deus. E a nossa maior pregação não é o que cantamos e nem o que pregamos, é o nosso testemunho. O nosso testemunho é a nossa maior pregação. Aleluia, Jesus. E aí entra o quê? O exemplo, né? Nós temos que ser o exemplo. Então, os filhos precisam ter suas próprias... Vou ler de novo. O temor do Senhor consiste em construir a vida sobre a rocha inabalável, que é Cristo, nosso Senhor. Os filhos precisam ter suas próprias experiências com Deus. Então, seus filhos, eles têm que ter a própria experiência com Deus e desfrutar do bem mais precioso, que é viver totalmente para Ele. No caso aqui, Deus, adorando na beleza da sua santidade. Então, através do exemplo, a criança, os seus filhos, aqui nós estamos falando de filhos em geral, ele vai ter aquele prazer.
ai, nossa, a vida do meu pai, da minha mãe é uma vida abençoada, então eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, porque eu vejo isso, eu vejo Deus na vida deles. Então aqui no caso é o que? Se você tiver a sua fé na rocha ali em Jesus Cristo, nada vai te abalar, amém? Aí diz assim, ó, o método de ensino mais utilizado pelos judeus aqui na época, né, era o treinamento prático. Então eles faziam um treinamento. Então tem uma parte aqui que ele fala assim, as escrituras exortam os pais sobre o valor do ensino, né, que nós lemos lá em Deuteronômio 6, versículos 7 ou 9 em diante. E Provérbios 22. Alguns judeus, interpretando literalmente a passagem de Deuteronômio 6, usavam nos umbrais das portas as mezuzótes. O que é mezuzótes? Eram pequenas caixas tubular de madeira, vidro ou metal de 3 a 4 polegadas, contendo citações da lei de Moisés e fixados na testa ou no braço, né, os filactérios, 2 caixas de couro com trecho da Torá, e a fim de aproveitarem todas as oportunidades para ensinar, né? Os judeus, eles colocavam toda a oportunidade em vários lugares, caixinhas com mensagens sobre a Torá, né? Ou seja, a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse tempo, né? Nós temos que ter esse tempo para estar ensinando e a todo momento falando da palavra de Deus, introduzindo na vida deles a palavra de Deus com amor, com dedicação. Amém? Então aqui, ó, o método de ensino mais utilizado pelos judeus era o treinamento prático. Então eles treinavam a palavra de Deus. O que é um treinamento? Se você conhecer muitas coisas e não treinar aquilo, você acaba esquecendo. Então a palavra de Deus é um treinamento, entendeu? A gente tem que treinar todo dia, tem que ler, tem que falar, principalmente para as crianças, né? Você tem que falar a todo momento, repetir várias vezes para eles entenderem as coisas, né, pastor? Verdade. E outro, irmão, por exemplo, se a criança vê que os próprios pais nem oram para comer, depois ele fala, você não ora, por que pede para mim orar quando eu vou comer? Né? Então, se os pais oram, ensina as crianças antes de comer, vamos orar todo mundo junto. Isso você já está ensinando a criança. Isso é muito importante. E aí diz assim agora, ele fala, segundo o historiador, né, uma pessoa que escreveu aqui, o Russell Norman, ele escreveu assim, afirmamos que um pai deve ter 3 coisas a seu filho. Deve 3 coisas, olha só. Nós colocamos aqui, afirmamos que um pai deve 3 coisas. Você pai, né, quando a gente fala pai, a gente fala pai e mãe, você deve 3 coisas para o seu filho. Sabe quais são? Exemplo, primeiro. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Amém? Olha só, já é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 3 coisas você tem que dar para o seu filho. Exemplo, exemplo e exemplo. Porque através do exemplo, ele vai ter exemplo e aí que ele vai passar o exemplo também. Vocês entenderam essa lógica aí? Então, ele vai dar o exemplo, que aí o seu filho vai, através do exemplo do pai, vai dar exemplo a outras pessoas ou aos outros filhos e que outros vão dar exemplo também. Então, que nesta manhã você tenha exemplo, exemplo e exemplo. Amém? E aí, nós já estamos praticamente terminando a nossa aula, né? Faltam alguns minutinhos aqui. E eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos transforma, ela nos liberta, né? Eu sempre digo que quando a gente vai para a escola bíblica, lê a palavra de Deus, porque é um tempo maior, né? Um culto. Você tem a palavra também, mas não tem esse tempo de estudar. Aqui nós não estamos conseguindo nos interagir, porque nós estamos numa live. Mas na igreja a gente interage, a gente dá risada, não é verdade? Pastora Roseli, você tem mais um minuto. Tem mais um minuto, aí entra essa coisa também de 1 minuto. Então é assim, é gostoso. A gente se sente bem, é que nem eu sempre falo, que no domingo, para mim, qual é o melhor dia da semana? O domingo, porque a gente vai de manhã, participa da escola bíblica. Silvia, as suas risadas, eu tô morrendo de saudade das suas risadas. Dá um grito, glória a Deus! Brincadeira, na verdade, a nossa aula ali é uma bênção porque a gente interage, não é uma coisa assim forçada, sim,
uma coisa prazerosa. Eu acredito que quando você está aprendendo, você tem que aprender de uma forma prazerosa. A leitura é uma forma prazerosa, né? Você tem que ler algo para que você sinta prazer em fazê-lo, amém? Então a escola bíblica é um prazer para mim, é um prazer para o pastor Roberto, né? Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo a mexer nas lives aí, até que nós estamos melhorando um pouquinho, tá? Aí, como o Adalberto não está aqui para ler a conclusão, o pastor Davi falou aí, o Adalberto vai ler a conclusão. O pastor Roberto vai fazer esse papel eu vou representar hoje. o Adalberto. Adalberto, meu amigo, eu vou representar você. Conclusão. A família tem um papel importantíssimo na formação dos indivíduos e, consequentemente, na construção da sociedade. Um lar desestruturado provoca inúmeros problemas sociais e produz a desarmonia na vida das pessoas. Esses são alguns dos motivos que levam Satanás a ferozmente combater a família por meio de divórcios, infidelidades e conflitos entre pais e filhos. O objetivo do inimigo, na verdade, é destruir a sociedade como um todo. Então, primeiro, ele ataca a base de sustentação da sociedade, que é a família. É preciso vigiar e orar para que Deus seja glorificado em casa, que as palavras de Josué sejam o lema dos nossos lares. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família é uma bênção de Deus. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui ele fala assim, né, que o objetivo do inimigo, né, o objetivo do inimigo, na verdade, é destruir a sociedade como um todo. Então, o objetivo do inimigo é acabar com a família, acabar com a sociedade. Então, primeiro ele ataca a base. Quem que é a base, né, pastor Roberto? De que sustenta? É a família. Quando ele atinge a família, ele atinge no todo, né? Então, é preciso vigiar e orar. Vigiar e orar. Para que Deus seja glorificado em cada casa. Que as palavras de Josué sejam o lema para todos os lares. Que esse lema fique na sua casa hoje, fique no meio da sua família, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você que tem a sua família diante, né, da presença de Deus é uma bênção, né, uma maravilha. Deus, ele é fiel para com quem é fiel com ele, amém? Nós já estamos terminando aqui a nossa aula. Glória a Deus. Até que passou rapidinho, né, irmãos? Uma horinha é rápida. Porque na igreja você fala 2 horas, né? Na igreja a gente tem... Uma hora você faz um sinótico, só um resumo. É um resumo, e eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Os irmãos que têm a revista aí, a lição 7, tá? Que você possa meditar um pouco mais nessas palavras aí. E aí, voltando ao tema, só o próprio tema já diz tudo, né, irmãos? Pais curados, filhos sadios. Então, isso você deu para entender mais ou menos com essa aula aí. Você pode depois assistir ela novamente, que ela fica gravada, né? E aí você vai entendendo melhor, né, pastor? Passe para outras pessoas o link, né? Pelo YouTube, em todo lugar. Passe esse link do Facebook. Aí as pessoas vão ouvir, vão ser abençoadas pela palavra de Deus. Você vai ser o canal de Deus para abençoar família. Porque família não é uma instituição falida, mas é uma bênção de Deus. De Deus, né? Nós estamos já agradecendo, né? Agradecemos ao pastor Paulo, a pastora Luzia, pela essa confiança de estarmos aqui expondo esta aula, amém? Que vocês venham ser abençoados, pastora Simone, tu aí, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família, entre com cura, amém? Com libertação, e que toda a sua família, irmãos, venha a ser abençoada hoje. Nada mais, o propósito de Deus é o que nesse dia? Abençoar a sua família. Então, se você está curado hoje, os pais estão sendo curados, que Deus venha curar a sua vida. Neste momento difícil que nós estamos passando, que Deus venha curar a sua vida, amém? Se sinta abraçada, eu gostaria que você fizesse assim. Se abraça aí, pastor Roberto. Já que a gente não pode se dar um abraço, dê um abraço bem apertado em você mesmo e sinta como se nós estivéssemos abraçando vocês, amém? Receba o nosso abraço aí, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Fique firme com Jesus, amém? Força, amém? Ser forte e corajoso, que foi o tema da nosso aniversário lá da igreja. Que Deus venha abençoar vocês, tá? Um beijo para todos. Vamos estar passando aí pro pastor